Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje vamos começar a fazer a introdução ao livro dos Salmos. Nós no último programa terminamos a carta aos Gálatas e agora estamos a começar uma nova fase no nosso tempo de estudos. O livro dos Salmos é talvez um dos livros mais conhecidos e lidos da Bíblia. Todos nós gostamos, quando estamos abatidos, de ler um salmo. O salmo efetivamente recria a nossa alma. Ele tem de facto uma intensidade espiritual profunda para nos animar, para nos encorajar. Nós, quando olhamos para os salmos, verificamos a atitude daqueles que os escreveram e aí nós podemos ver como eles foram homens como nós. Passaram por desânimo, passaram por desencorajamento, mas mesmo assim eles continuaram a adorar a Deus. E este é o grande tema dos salmos. Os salmos podemos dizer que são de alguma forma hinos escritos para Deus. Foram orações dirigidas ao coração de Deus. E é a expressão do eco de uma relação de uma pessoa com Deus. Foi incorporado nestes poemas uma qualidade dinâmica de vida tremenda. E nós podemos então, através deles, retirar exemplos para o nosso dia-a-dia. É importante nós entendermos que o livro dos Salmos é um livro de poesia. Se nós não compreendermos isso, podemos fazer graves erros teológicos, graves erros de interpretação. Pois os salmos, como são poesia, em alguns casos vão utilizar hipérboles, ou seja, exageros da realidade. Isto porquê? Porque normalmente na poesia é assim que se faz. Todos nós conhecemos os famosos sonetos de Camões, todos nós conhecemos os Lusíadas, o grande escrito que foi sobre os descobrimentos portugueses, e como Camões, em muitos momentos, exagerou a verdade para poder tornar aquela realidade mais bela, mais atraente, mais poética, podemos dizer assim. Estamos certamente lembrados da descrição que Camões faz da passagem do Cabo das Tormentas ou Cabo da Boa Esperança, onde ele recria um monstro, o Adamastor, para explicar o temporal que aquela região vivia quando as caravelas portuguesas por ali passaram. Não é que houvesse efetivamente um monstro, não é que houvesse efetivamente um gigante, mas Camões estava a tentar relatar uma realidade, uma tempestade horrível que eles viveram, e por isso ele cria aquela imagem de um gigante que os atormenta. Então a poesia tem um pouco destes aspectos que nós bem conhecemos como o povo português, e nós temos muitos poetas espalhados pelo nosso país e eu sei que compreendem perfeitamente aquilo que eu estou a dizer. Então os nossos queridos amigos alentejanos, que são profundos poetas, quase todos, o alentejano é um poeta, o algarvio igualmente, temos de facto vários poetas que nunca foram revelados e eles compreendem perfeitamente aquilo que eu estou a dizer sobre o livro dos Salmos. O livro dos Salmos, de facto, é este livro de poesia, um livro de adoração a Deus, um livro de oração. Mas, ao mesmo tempo, ele envolve emoções reais, situações reais da vida, que são transportadas para a escrita para nós entendermos o relacionamento com Deus. Em segundo lugar, é importante entender a ordem natural das coisas, que ela envolve o princípio do poder criador, o poder de Deus, o Deus sábio, o criador de todo o universo. É necessário nós entendermos este segundo princípio também para compreendermos melhor os Salmos. Um terceiro aspecto que nós temos de ter em consideração é um conhecimento constante da história que envolve aqueles momentos em que os Salmos são escritos. Envolve períodos da história de Israel, envolve períodos da história pessoal do rei Davi, que é um dos
principais escritores do livro dos Salmos, mas há outros escritores como Moisés, Miriam, temos Débora também, os filhos de Coré, Asaf. Temos várias pessoas que escrevem então os Salmos, e isto é importante nós entendermos quando olhamos para o livro dos Salmos. Devemos ter este conhecimento também, porque se nós não tivermos o conhecimento histórico da realidade, não vamos também conseguir atingir a profundidade do Salmo, não vamos conseguir compreender tudo aquilo que o autor que escreveu aquele Salmo estava a viver. E talvez aí perdemos um pouco da intensidade dessa escrita, o que Deus efetivamente nos quer dizer através desse salmo. É necessário também dizer que o nome hebraico para salmo significa cântico de louvor. Então, quando dizemos salmo, estamos a dizer cântico de louvor. São hinos que foram escritos para serem cantados e para serem como fruto do louvor a Deus. Então tinham esta função, estes cânticos de louvor. É interessante ver que Deus deixou registada a letra desses cânticos, que são os salmos, mas Deus não deixou registada a música. Isto aqui nos poderia levar muito longe nestas considerações, mas eu só gostaria de dizer que não há uma música sacra, não há uma música que seja melhor para adorar a Deus do que outra. A música para Deus é aquela que tem uma letra que diz alguma coisa, que significa alguma coisa, que foi criada com o propósito de louvar a Deus. Mas não há uma música sagrada. Há uma letra, como os salmos, que podemos utilizar para louvar a Deus, mas não temos o registro musical para estas letras que aqui encontramos na Bíblia. E eu creio que isto tem uma razão de ser. É que as músicas têm evoluído ao longo da história e têm a ver com o nosso estado de espírito, têm a ver com a nossa cultura, têm a ver com cada um de nós, no fundo. E por isso você talvez gosta de uma música mais calma, ou outra pessoa gosta de uma música mais agitada, e algumas pessoas sentem-se bem nesses ambientes. Então ter uma música calma ou ter uma música agitada não é necessariamente errado ou mais espiritual isto ou aquilo. Infelizmente estas guerras sobre as músicas às vezes têm surgido. Pessoas dizem, não, aquela música muito calma é que é música de adoração. E a outra música mais agitada já não é música de adoração, já não me sinto tão bem. Eu quero dizer que a sua ideia da música revela mais acerca de si próprio, acerca daquilo que você gosta, do que acerca de Deus, do que acerca do que é o louvor a Deus. Então, não esteja a criticar se há jovens que gostam de uma música um pouco mais mexida, com um ritmo talvez mais forte, e você está habituado talvez a uns cânticos mais tradicionais, mais quietos, mais calmos e tranquilos. Ou talvez você gosta de uma música mais nostálgica, uma coisa assim mais para interiorizar, para introspeção, mas não esteja a criticar outros que gostam talvez de um género musical diferente. O que importa efetivamente é nós olharmos para aquilo que é a letra, os conteúdos daquilo que serve para o louvor a Deus. E se essa música está a ser tocada com a intenção de louvar a Deus, não com a intenção de louvar o músico, ou a intenção de louvar o grupo ou a banda, mas com a intenção de louvar a Deus, então é uma música tão válida como qualquer outra. Temos de ter isto em atenção. Mas é óbvio que temos também os nossos gostos pessoais. Isto não quer dizer que o facto de uma música mais agitada ou mais tranquila, enfim, não dizer tanto a si, não quer dizer, no entanto, que você tenha que estar a assistir, que tenha que gostar. Não é isso que eu estou a dizer. Cada um de nós gosta do seu género musical e isso não tem mal nenhum. Agora, não podemos pôr etiquetas dizendo que o género musical que eu gosto é que é mais espiritual do que o género musical que outra pessoa gosta e que tem um género completamente diferente daquele que eu aprecio. É este tipo de rótulos que nós devemos evitar. E eu creio que é por isso também que Deus não permitiu que fossem registadas músicas na Bíblia, mas só as letras dessas músicas. E então temos aqui o livro dos Salmos, que é de facto cânticos de louvor. E ainda hoje temos muitos artistas que pegam nestas letras e transformam-nas para a realidade dos nossos dias.
E são de facto cânticos interessantíssimos, cânticos de louvor a Deus, cânticos que realmente nos colocam na presença de Deus. Então é importante nós entendermos isso e compreendermos que estes salmos foram escritos para o louvor a Deus. Embora se manifeste em certas ocasiões um sentimento de confusão por causa de algumas injustiças temporais, vemos de facto que os salmos continuam a conservar essa ideia de louvar a Deus. Temos salmos, no entanto, que são de alguma forma um documento quase para apelar à justiça de Deus. Temos o Salmo 37, o Salmo 73. Há de facto ali expressões de manifestação daquilo que é um sentimento de injustiça, aquilo que as pessoas precisam que Deus faça, que Deus opere. Há também salmos que mostram o perdão de Deus, falam sobre o pecado, salmos como o Salmo 25, o Salmo 51, o Salmo 70. Então temos aqui realmente salmos que não só são salmos de louvor estritamente, mas são também salmos de confissão. Salmos que manifestam o sentimento profundo de um caráter transformado por Deus, com o objetivo da pessoa se reconciliar com Deus. Os salmistas tratam mais com Deus do que com os homens, e isto é importante. São documentos escritos para o seu relacionamento com Deus. Enquanto, por exemplo, a carta aos Gálatas que nós estudamos há bem pouco tempo, tratava do apóstolo Paulo dar recomendações à igreja da Galácia, aqui no livro dos Salmos nós vamos encontrar de facto orações, pessoas que estão a dizer a Deus aquilo que vai na sua alma. É por isso que já há algum tempo atrás eu desafiei alguns ouvintes a escreverem os seus próprios salmos, a escreverem as suas próprias orações, a dizer aquilo que vai na sua alma a Deus. Talvez de uma forma poética, como fizeram os escritores desta época, como fez Davi. E eu sei que algumas pessoas nos têm escrito, eu não tenho tido a oportunidade de ler todos os poemas que nos têm enviado, não tenho tido a oportunidade de ler todo o material e todas as cartas que nos têm dirigido, mas eu não quero deixar de agradecer a todos aqueles que nos escrevem, que efetivamente são cartas de grande ânimo para nós. Ficamos extremamente animados ao saber que Deus está a transformar a vossa vida através deste programa. E eu creio que realmente vocês são um público extraordinário e muito simpático para connosco. São pessoas que efetivamente apreciam aquilo que a palavra de Deus diz e têm realmente sido um ânimo tremendo para nós a ouvir, através das vossas cartas ou telefonemas, aquilo que Deus tem feito na vossa vida. E eu desafiava ao longo destes programas que nós vamos estar a falar de salmos, que efetivamente você pudesse escrever o seu próprio salmo. E se quiser enviar-me uma cópia, eu apreciaria bastante. Não vou dizer que vou ler todos os salmos que vocês vão escrever, porque provavelmente não terei tempo para o fazer aqui no nosso programa, mas assim que tiver condições, assim que tiver oportunidade, irei ler certamente alguns dos salmos que vocês vão escrever, alguns dos hinos que vocês vão compor, alguns dos poemas que vão compor para a glória de Deus. Este seria o objetivo. Então eu fico a aguardar os vossos poemas para então poder utilizá-lo aqui também no nosso programa para efetivamente dar um colorido mais interessante àquilo que é a palavra de Deus através das vossas orações, através dos vossos poemas, através dos vossos salmos. Temos também ainda vários outros aspectos a serem tratados no livro dos Salmos. Então, para quem vai escrever algum salmo, é importante você ter em consideração os objetivos ou o tipo de salmos que nós encontramos aqui. Temos salmos de confissão, salmos de profunda transformação de caráter, temos também salmos sobre quem Deus é. Deus é o dono do universo, Deus é todo-poderoso. Salmos como 65 e 67 fala acerca do Deus supremo sobre toda a natureza. Salmo 29. Temos também o Deus da história, o Deus que controla a história. Às vezes nós não temos esta percepção. Assistimos a factos históricos tremendos que nos chocam muitas vezes, tomadas de atitude por parte de políticos, de governantes, de presidentes de países, que muitas vezes nos chocam
e esquecemos-nos que Deus é o dono da história, é o Deus que controla a história. Mesmo quando as coisas parecem que estão a descambar, mesmo quando as coisas vão de mal a pior, como nós vemos, Deus não irá permitir que o mundo se autodestrua. E isto é uma promessa de Deus. Deus é o Deus supremo da história. Isto não quer dizer que Deus vai impedir o homem de pecar, porque Deus não faz isso. Se Deus tivesse feito isso, teria feito no Jardim do Éden, impedindo Adão e Eva de pecar. Mas Deus não faz isso. Deus dá-nos a liberdade de escolha. Deus é tão bondoso para conosco que Ele não nos obriga a fazer a sua vontade. Ele sugere-nos a sua vontade, Ele diz o que quer para a nossa vida e dá-nos a liberdade para nós escolhermos. Inclusive é assim. Você pode fazer a opção entre se manter num vício, beber excessivamente ou não. Você pode optar por mentir ou não. Você pode optar por murmurar e dizer mal dos seus vizinhos e colegas de trabalho ou não. Você tem a liberdade de poder viver uma vida diferente. E isso está nas suas mãos, porque Deus confiou-lhe a si esta responsabilidade. Deus é de facto o Deus supremo, o Deus que está no controle da história, que não deixa que as coisas vão longe demais, mas ao mesmo tempo Deus dá uma grande margem de manobra e o homem é responsável pelos seus atos. Você é responsável por aquilo que escolhe fazer. Você tem a opção, quando a tentação chega, tem a opção para dizer não. Eu não vou ceder à tentação. Você pode dizer não quando o pecado se aproxima. Mesmo quando você está envolvido numa situação de pecado, você pode dizer, eu quero quebrar com isso. Eu confesso o meu pecado a Deus, peço purificação a Deus e rejeito completamente a ação desse pecado na minha vida. Você pode fazer isso com qualquer vício que esteja sujeito na sua vida, seja alcoolismo, drogas, seja talvez vícios de todo o género, como o tabaco ou outros vícios, às vezes mais socialmente mais aceitos. Você pode cortar com eles, porque a escolha está nas suas mãos. Então nós temos vários salmos que nos mostram quem Deus é. Deus é o Deus fiel, o Deus gracioso, o Deus que está ativo na nossa vida. E nós podemos escrever salmos, como por exemplo o Salmo 139, um salmo tremendo acerca de quem Deus é. Então nós podemos ver exatamente estes salmos, como eles são importantes para a adoração a Deus e entender que eles são de facto orações e hinos que foram escritos em sinal de gratidão a Deus. Nós temos então um grupo principal de salmos escritos por vários autores, e Davi, como eu já disse, o principal autor. Os salmos desde o capítulo 51 até ao 72, que são um grupo importante dos salmos de Davi, assim como o grupo dos salmos de 2 a 41, e omitindo-se aí o Salmo 33 e depois também o 108, temos ainda o 110, 137, 145, enfim, temos uma enormidade de salmos que são extremamente encorajadores, profundos para cada um de nós. Nesta introdução que nós estamos aqui a fazer, eu gostaria só de ler o salmo mais conhecido de toda a Bíblia. E eu creio que você já sabe qual é. Talvez isto quase serviria como uma pergunta para um concurso. Qual o salmo mais lido em toda a Bíblia? Você responde? Exatamente, é esse mesmo, o Salmo 23. E você acabou de ganhar o concurso. Eu gostaria de então ler esse salmo para si. É um salmo tremendo, um salmo que traz grandes bênçãos à nossa vida, um salmo que é realmente de grande conforto para o nosso ser. Então diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre.
Realmente neste salmo encontramos promessas tremendas da parte de Deus. Ele, quando assume o controle da nossa vida como supremo pastor, então efetivamente Ele vai cuidar de nós. E você pode colocar aí o cuidar de nós, o problema que lhe está a afetar neste momento. Pode dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E efetivamente Deus vai trazer a resposta à situação que você está a viver. Ele o faz repousar a si em pastos verdejantes. Você não sei se está a imaginar, a conseguir visualizar esta imagem de um pastor com o seu rebanho e o seu rebanho deitado numa pastagem tremenda a descansar durante o dia, ali com um riacho bem perto onde as ovelhas podem beber, descansar, refrigerar a sua alma e realmente estão ali descansados. Bem, nós precisaríamos de descansar mais em Deus dos nossos dias de stress, de canseira, de fadiga, de andar para trás e para a frente numa correria frenética para o trabalho, do trabalho para casa, as compras, as crianças, tanta coisa para fazer. Precisamos de parar e dizer: Senhor, eu quero descansar junto às águas, quero descansar contigo, quero entregar de facto a minha vida para que tu sejas o meu pastor. Talvez você ainda não tenha tido essa oração para com Deus. Ainda não sente que Deus é o seu pastor, aquele que cuida efetivamente de si. E Deus quer cuidar da sua vida. Ele quer se tornar o seu pastor. Chega de correria, chega de stress, chega de canseira de fazer coisas e coisas que não levam a lado nenhum. Descanse em Deus. Deixe Deus conduzir a sua vida. Mesmo em situações difíceis, como quando diz aqui o Salmo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então que você possa tornar esta verdade bíblica em algo para a sua vida importante. Talvez você passe pelo vale da sombra da morte. A Bíblia não promete a ausência desse vale, mas promete o consolo. Promete que Deus estará consigo nessa dificuldade. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.